Graça e paz, povo de Deus. Neto Revair com mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. No vídeo de hoje, então, fazendo o nosso primeiro estudo sobre pecado. Do grego amartia, do latim peccatum e do hebraico pechá ou ratá. Todos esses termos simbolizam a mesma coisa, que é falta, culpa, delito, errar o alvo. É justamente o que pecado significa. Nós temos, por uma questão de consciência, o posicionamento de graduar os níveis de pecado, como pecadinho, pecado, pecadão, E nessa graduação de níveis de pecado que nós fizemos, ela serve até como um remédio para a nossa consciência, mas diante de Deus, pecado é pecado. Não tem uma graduação. Ou seja, o mesmo peso de você contar uma mentirinha. Diante de Deus, o peso desta mentirinha é o mesmo peso de você pegar uma arma, atravessar a rua e matar alguém. Então, nossa consciência, para amenizar a nossa consciência, nós colocamos essa graduação. Mas diante de Deus, pecado é pecado. O pecado, ele nos separa de Deus, conforme frisa-nos Isaías capítulo 59, verso 2, dizendo que é o pecado que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Mesma coisa referente também está em Romanos 3 e 23. Então, o pecado ele é algo sério. Ele é algo que nos separa de Deus. O pecado nos suja e nos torna impuros. Conforme nos frisa Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17. Deus é santo, é puro. E quando pecamos, nos tornamos sujos, nos tornamos impuros. O pecado, ele não é algo para brincar, pois ele nos condena, conforme frisa nos Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. E esse é um dos grandes problemas dos nossos dias. Achar que o pecado é uma mera brincadeira. Pensar que o juízo de Deus é algo assim brando, é algo assim simplório. Muitas das vezes nós vemos pessoas colocarem nas suas frases, nas suas redes sociais, esta frase: só Deus me julga, ou só Deus pode me julgar. E falam isso com uma leveza tão grande. Só Deus me julga, ou só Deus pode me julgar. Você já parou para pensar nessa frase? Você já pensou no que é estar na presença de Deus e ser julgado por Deus? Ele não vai fazer de forma alguma, para nós, aquela coisa do pai bobinho que olha o filho fazendo uma arte das grandes e dá aquele sorrisão assim, diz: é criança, ai, como é a deles, meu filho. Não. Porque o pecado fere a sua santidade. Cada vez que pecamos é como se nós cometesse algo horrendo
como bater na face dos nossos pais, por exemplo. Só para que você tenha mais ou menos uma ideia. E se quem sabe isso não é suficiente, se quem sabe você acha coisa normal bater na cara dos pais, imagine a coisa mais horrenda, mais imperdoável, algo que você olharia e diria para você mesmo: não, isso não tem perdão, isso não. O pecado tem justamente este peso, este nível diante de Deus. Não importa se ele é na nossa graduação pequenininho ou grandão. Então ele não é algo para brincar. Muitas das vezes nós vemos até mesmo crentes dizendo assim: cometa um pecadinho ali, depois eu peço perdão. Sabe o que é? Qual é o nome disso diante da lei? Premeditação. Cometa um crime premeditado, chegue na presença do juiz, mesmo você sendo um réu primário, e tenta se livrar para ver. Você não vai se livrar nunca. Vai ser condenado sumariamente. E isto, juízes humanos averiguando o caso. Imagine o juiz dos juízes, que não erra, que não peca, que é justo, avaliando um crime premeditado desses. Ou seja, um pecado que foi premeditado antes de fazer. Um pecado que foi feito na consciência de que é pecado e que foi praticado com o pensamento no coração de: depois eu corro para Deus e peço perdão. Só aí você tem uma ideia do que há de ser o juiz de Deus. Porque o pecado ele gera morte, conforme nos frisa Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E Efésios 2 e verso 1. E alguns pensam assim: a morte é... Esta morte ela é gradual, ela começa primeiro espiritual, nos afastando cada vez mais de Deus, e depois consumando com a física. Um exemplo disso, lá no capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva, o Senhor Deus disse: dia que vocês comerem do fruto, certamente morrerão. E alguém lê a Bíblia e quem sabe diz assim: Deus mentiu para eles. Não, Deus não mentiu para eles. Um dia para Deus é como 1000 anos, conforme frisa nos Pedro, e 1000 anos como um dia. E aí você vê Adão durando 800 e poucos anos, Eva a mesma coisa, apesar de não relatar com quantos anos ela morreu, mas dá-se a entender que morreram praticamente próximos. Ou seja, ele pecou de manhã, e morreu no fim do dia de Deus. Este pecado, que o Senhor Deus diz que certamente morreria, começou com a morte espiritual, a separação de Deus. A expulsão do jardim, uma vida longe de Deus. Mas quando os filhos nasceram, Deus passou a receber sacrifício da mão deles. Sim, passou a receber sacrifício da mão deles, mas não andava mais com eles. Na viração do dia, não vinha mais corporalmente visitá-los no jardim. E é isso que eu quero que você entenda. Pecado é algo sério. O praticante do pecado, a Bíblia chama de filho do diabo e de escravo do pecado, conforme 1 João 3:8 e Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Ou seja, quem é praticante do pecado tem essas duas designações. Ele é considerado
filho do diabo e é considerado escravo do pecado. E por fim, o pecado te impede de entrar no céu. É verdade. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. E Apocalipse 22 e 15. É o pecado que te distanciará do céu. Jesus veio derramar o seu sangue carmesim para nos dar vida e perdão dos nossos pecados. Quem sabe você não é cristão, não professa religião alguma e pensa, e como é que eu vou fazer para me livrar desta condenação? Como é que eu vou fazer para me livrar do pecado? Só tem um jeito. Dizer ao Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E te peço que tu escreva o meu nome no livro da vida. Graça e paz. Ainda no tema, melhor dizendo, no nosso bloco especial livros que eu recomendo, temos este. Exatamente, Mártires do Coliseu. Uma obra linda que fala sobre testemunhos gloriosos do primeiro século, mas ficaram fiéis ao Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o teu like, siga-me nas minhas redes sociais e não esqueça também de te inscrever no canal se você não é inscrito. Graça e paz. Fique com Deus.